Fala rapaziada, nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre topos e fundos fortes, vamos entender um pouquinho sobre a estrutura de mercado, a dinâmica do mercado, como que o mercado ele se move. Tem várias aulas que você está fazendo aqui, um mini curso completaço, então acompanha aqui alguns vídeos, já falei sobre sweep, sobre boss e choque, então continuando a nossa aula, né? E também se você não está no canal Telegram, entra lá, sempre posto análise, também dicas sobre o mercado de criptomoedas, então bora entender um pouquinho sobre esse conceito que também está no Smart Money, um pouquinho sobre estrutura de mercado, vamos lá. Bom, quando a gente está numa tendência de alta, né, quando a gente está trabalhando num flow de alta, o que acontece? O preço ele vem trabalhando em fundos e topos ascendentes. A gente sabe que o mercado ele não se move em linhas retas, né? A gente tem uma tendência de alta, tendência de baixa e também fase de acumulação ou lateralidade. Quando a gente está numa estrutura de alta, um flow de alta, né? O preço ele vem fazendo topos e fundos ascendentes, ou seja, você sabe disso, tranquilinho, né? Teoria de Dow, estrutura de mercado, topos e fundos cada vez mais altos do que os anteriores, como eu ensinei na aula anterior sobre boss e choque. Então, se você não viu, veja lá para você entender um pouquinho sobre a diferença entre ambos, tá? Quando a gente está nesse flow de alta, qual que é o objetivo de um fundo, galera? O objetivo de um fundo, quando você está nesse flow de alta, ele é romper o último topo prévio, tá? Então, quando eu estou trabalhando dentro dessa dinâmica aqui, dentro desse cara aqui, o meu papel desse fundo é romper esse cara aqui. Então, quando ele cumpre essa missão, esse objetivo, de qual perna eu vou estar trabalhando? Dentro dessa dinâmica aqui, dentro desse fundo e dentro desse topo. Por quê? Porque o meu fundo foi capaz de romper o último topo. Então, esse aqui seria o meu swing, seria um assunto para uma outra aula também que você está trabalhando com estrutura de mercado. Mas vamos falar desse conceito, o que seria um fundo forte? Um fundo forte seria quando o meu fundo ele é capaz de cumprir com o objetivo, com o papel dele, que é romper o último topo válido. Então, se eu estou trabalhando dentro desse fundo e dentro desse topo, esse fundo ele se torna fundo forte. Por quê? Porque ele rompeu o último topo. E já esse topo, quando você está no flow de alta, ele se torna um topo fraco. Por quê? Porque ele não foi capaz de cumprir o papel dele, que seria romper um fundo. Entendeu? Então, já que eu estou num flow de alta e os topos eles são rompidos, o meu objetivo como alvo, como operação, é levar esse alvo, essa operação, até o último topo ou mesmo levar o rompimento, porque já que eu estou numa tendência de alta e a tendência ela é sua amiga, né? Ou seja, o meu objetivo é levar até o último fundo, até o último topo, perdão, ou mesmo continuar o movimento, porque você está numa estrutura de alta. E só vai reverter essa tendência quando? Quando acontecer isso aqui, quando ele perder o último fundo, tá? E ele armar um choque, um change of character. Se você não entendeu, veja na última aula que eu expliquei sobre a diferença entre boss e choque. Já que ele fez essa mudança de caráter, esse topo ele se torna ter uma defesa. Por quê? Porque ele cumpriu o papel dele de romper esse último fundo. Então aqui eu já tenho uma mudança de caráter. E o que acontece? Quando eu estou no flow de baixa, os fundos eles são rompidos. Entende? Então isso é fundamental para a gente entender a estrutura de mercado, né? Então, para a gente entender o que seria um topo e um fundo válido. Porque quando eu estou no flow de baixa, agora vamos dar um exemplo por parte da venda, tá? Quando eu estou no flow de baixa, né, em topos e fundos descendentes, ou seja, topos cada vez menores, os fundos, eles são fracos, tá? Porque o fundo, ele não teve a capacidade o suficiente de romper o topo. Então, logo, esses fundos, numa tendência de baixa, eles são majoritariamente fracos. Então, por isso que o nosso objetivo, quando a gente vende num topo, a gente quer levar a nossa operação até o último fundo. Porque a gente não sabe se esse fundo vai segurar até que realmente ele, de fato, possa segurar ou seja rompido. Então, aí que tá. Mas só que se ele não romper o último topo, aí sim a gente acredita que o preço ele vai continuar o seu flow. Porque ele não cumpriu com o seu objetivo. Então, ele acaba se tornando um fundo fraco. Entendeu? Aí fica muito mais fácil da gente saber o que a gente vai estar operando. Porque para reverter essa tendência, o que acontece? O preço ele tem que fazer o seguinte, ele tem que armar um choque, né? Ou seja, um change of character. Eu estava num flow de baixa, tranquilinho, o preço está fazendo topos e fundos ascendentes. Para eu pensar uma possível reversão de compra, mudar o flow de venda, ou seja, de bearish para bullish, o preço ele tem que armar um choque. Ou seja, ele precisa obrigatoriamente romper um topo. Aqui você ainda não tem a confirmação realmente de uma mudança de caráter. Por que? Eu vou estar explicando.
Quando realmente você tem um choque, ou seja, em todos os tempos gráficos, né, você vai estar alinhados para a mesma direção, ou seja, os rios correndo para o mar, ou seja, no H4, no H1, no M30, no M15, em M5, está apontando para a direção de compra, aí fica muito mais interessante da gente comprar quando ele romper esse último topo. Aí sim eu tenho uma mudança de caráter, quando ele romper esse cara aqui. Tá? Porque agora, qual que seria o meu papel? Esse fundo cumpriu com o objetivo dele, que é de romper o topo. E ele acabou rompendo. Então, esse fundo ele se torna muito forte. Mas, Felipão, isso pode acontecer também. O preço, ele vem, faz um topo e ele cai. Por que isso acontece? Porque ele só vem buscar liquidez. Isso pode acontecer. Vou dar um exemplo agora. Isso aqui. Isso acontece muito também, tá? Por isso que eu vou ter que explicar para vocês em relação à confirmação realmente de que quando eu estou realmente numa estrutura de alta, ele precisa obrigatoriamente armar um boss depois de um choque. Aí sim, realmente você tem a confirmação exata de que a tendência ela reverteu. Vamos aqui para o exemplo, tá? Eu estou trabalhando dentro de um flow de baixa, tá? Por quê? Eu estou trabalhando dentro desse topo e dentro desse fundo, certo? Por quê? O meu papel de um topo é quebrar fundo, tá? E o que o preço ele fez? Ele tem um fundo e agora eu tenho um topo. Só que esse fundo não foi capaz de romper esse topo. Então eu não tenho uma mudança de caráter aqui. Mas o preço ele veio, armou, fez um fundo ascendente, procurou uma região de demanda, só foi estopar todo mundo aqui. Quem estava nessa região tinha uma liquidez. Mas, para eu ter uma mudança de caráter, o preço obrigatoriamente ele precisa romper com o corpo cheio, robusto, Kid Bengala, mostrando força, realmente que ele quer ir para cima. Isso não aconteceu. Ele só buscou liquidez e o que aconteceu? Paulada para baixo. Porque qual que é o flow? Flow de baixa. Os rios correm para o mar. Topo e fundo descendente. Beleza? Então isso acontece muito. Agora, como que eu tenho a confirmação realmente de uma mudança de caráter de venda para compra? Vamos lá. Aí que vem. Estrutura de mercado, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Só pegar minha caneta, aí fica mais fácil, né? Mais didático. Vamos lá. Quando eu estou num flow de alta, né? A gente sabe, aí que eu preciso realmente dar confirmação. No caso aqui eu estava numa tendência de baixa, né? O preço trabalhando em topos e fundos descendentes. Aí o que acontece? Eu tenho um change of character, certo? Aí ele vem, vem mitigar uma região de demanda. Aí sim ele arma um boss. Porra, aí fica mais interessante a gente pensar realmente aqui na compra, na segunda pernada, né? Aqui eu tenho o boss, né? A mudança, eu tenho uma quebra de estrutura, uma continuidade do movimento. Aqui sim eu tenho o choque. Mudou o caráter, porém, entretanto, o preço bem mitiga uma região, aí ele tá mais um topo, né? Aí qual que eu vou estar trabalhando, né? Dentro desse fundo e dentro desse topo. Por quê? Porque esse fundo, ele cumpriu o papel dele, de romper esse topo. Então, esse fundo, ele acaba se tornando forte. Entendeu? Vamos dar um exemplo aqui rapidão, só pra gente entender, pra ficar uma forma mais didática de como a gente vai estar entendendo o que seria um topo forte, um topo fraco, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui meus estudos, né? Deixa eu pegar um gráfico mais limpo, tá? Deixa eu pegar aqui pode ser da Litecoin mesmo, vamos lá. Só pra gente entender, né? Bom, obrigatoriamente, a gente já sabe que a gente está num flow de alta, né? O mercado vem fazendo topos e fundos ascendentes, né? Topos cada vez mais altos do que os anteriores. E o papel de um fundo, ele é romper um topo, né? O papel do fundo é romper topo, né? Então, quando ele cumpre com esse objetivo, beleza, ele já cumpriu a missão dele. Ele vem, mitiga essa região. Então, já que esse fundo foi capaz de romper esse topo, né? O que a gente considera, como a gente deu o exemplo ali, a gente entendeu que esse fundo ele acaba se tornando forte, porque ele acabou de cumprir o papel dele, de romper topo. Então ele se torna um fundo forte, um fundo protegido, no qual tende a entrar força compradora. Beleza, sabendo disso, esse fundo ele também foi capaz de quebrar a estrutura, né? Porque esse é o papel de um fundo, como a gente estudou. Beleza. Caso o preço ele volte nessa região lá no futuro, bem provável que podemos ter uma força contrária no movimento, até porque esse fundo ele acabou se tornando um fundo forte, né? Esse fundo aqui, esse cara aqui, né? Então é bem provável que possa sentir uma pressão de compra, tá?
Então isso acontece muito, por isso que é importante você entender a dinâmica do mercado, né? Se o fundo ele teve o papel de romper um topo, aí sim ele se torna um fundo relevante, até que uma hora o preço, né, ele acaba revertendo e tudo mais. Mas isso seria um assunto para uma outra hora. Se eu apertar aqui, deixa eu mostrar para a ponta da venda agora, né? Aqui seria a ponta da venda, fica mais fácil da gente entender, olha só. É o mesmo gráfico, tá? É só invertir ele, aí vamos lá. O que seria um papel de um topo, né, ou de um fundo? Vamos pegar aqui. Eu tenho um topo e um fundo. Estou trabalhando dentro dessa estrutura, né? Dentro dessa dinâmica aqui, dentro desse topo e dentro desse fundo. Tudo que acontece aqui nesse meio termo seria um movimento de correção, né? Até que uma hora o preço realmente ele perde, ele acaba rompendo esse topo, aí sim você tem uma mudança de caráter. Né? Você tem um change of character. Isso acabou de acontecer hoje, né? Só que seria por parte da venda, né? Isso acontecendo, então tem espaço para cair, uma mudança de caráter. Né? Então, isso aqui eu estou dando no sinal da compra, né? Então aqui eu tenho realmente, ou seja, um change of character, tá? Porque ele acabou perdendo esse topo. Então quem que impulsionou esse cara? Quem que impulsionou esse cara para cima? Foi isso aqui. Então isso aqui, esse fundo, que no caso seria um topo, esse fundo, ele acaba se tornando forte, porque ele teve o objetivo de quebrar estrutura, certo? Esse cara aqui. Então, da onde que eu vou estar trabalhando? Dentro desse movimento. Se isso realmente for um swing, né, o meu topo. Então, onde seria o meu papel? Onde eu vou estar trabalhando? Em qual pernada? Isso aqui. Só que seria agora na parte da venda, né? Aí fica mais fácil, né? Tá? E onde seria uma região interessante para você pensar em vender, né? Acima de 50%, que seria que seria um outro conceito do Smart Money, que seria acima de 50%, que seria uma região premium. Daí também a gente vai ter essa aula. Mas eu estou trabalhando dentro dessa estrutura, né? Porque esse topo, ele foi capaz de quebrar fundos. Quebrar fundos, né? Que é esse o objetivo de um topo. Entende? E você tem boss, né? Ou seja, quebra de estrutura. Entende? Então, estou trabalhando dentro desse movimento. Tá? Dentro desse movimento. Então, por isso que é importante você saber de qual perna da onde que o preço está vindo, né? Se esse topo realmente ele é forte ou não. Nesse caso, ele é, porque ele quebrou o último fundo válido. Tá? Essa é a diferença de você entender o que seria um fundo e um topo forte. Claro que tem mais exemplos para isso, né? Mas eu acho que eu explicando assim, espero que você tenha entendido, né? Espero que você tenha gostado do que seria um fundo forte, um topo fraco, mas opere sempre em pontos fortes do gráfico. H4, H1, H2, sempre dentro dessas pernadas, né? Eu sempre falo, o dinheiro do mercado está na ponta contrária, sempre. Máxima, mínima do dia anterior, regiões de pós de interesse ali do diário H4. É claro que no tempo gráfico menor a gente sempre pode estar refinando o nosso ponto de interesse. Bom, é isso que eu tinha para passar para vocês, né, sobre ponto forte, né, o que seria um topo e um fundo forte. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Curta, compartilha, comenta e é nóis. Tamo junto. Forte abraço. Target on my back, lone survivor.